Então tá, queridos. Boa noite mais uma vez. Nós vamos dar continuidade na nossa série, então. A princípio, ainda estou na dúvida, ainda estou refletindo, mas se hoje é a penúltima mensagem, ou aí eu não sei o que é antes do penúltima, antepenúltima, né? É isso? É o antepenúltima, né? Ou se é uma antepenúltima. Eu já citei para vocês que eu ainda estou refletindo sobre o capítulo 10 inteiro e, na verdade, para entender todo esse contexto, é legal olhar o capítulo 9 também. Para a gente entender a parábola do bom samaritano, é interessante a gente olhar desde o capítulo 9 e até o 10 inteiro. E por que eu digo isso, né, penúltima, antepenúltima? Porque, a princípio, sobre a parábola do bom samaritano, a gente encerra, teoricamente, na semana que vem. Mas a minha ideia, estou meditando ainda nesse texto, e talvez eu vou seguir, então, com um último tema depois, né, da semana que vem, para a gente falar um pouquinho sobre o capítulo 9 e 10 e ter essa visão geral. E eu creio que, por que é importante eu falar sobre isso para vocês? Porque eu entendo assim, quando nós olhamos para a Bíblia, Mateus 28, por exemplo, Jesus diz que o nosso papel como cristãos é: vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar. Então, quando nós falamos de sermos discípulos de Jesus, para fazermos novos discípulos, semelhantes a Jesus, é essencial o ensino. Então, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender a Bíblia porque nos falta ensino. Então, por mais que às vezes a Bíblia é difícil de compreender algumas coisas, mas, por exemplo, quando eu pego espaços do culto, espaços da mensagem, para falar, por exemplo, sobre isso, de dizer, eu estou analisando esse texto de um modo mais completo, e o motivo pelo qual eu estou fazendo isso é que, para compreender melhor o texto, é preciso olhar o contexto maior. Eu estou ensinando vocês a lerem a Bíblia. Por quê? Falei isso já semana passada e repito, porque se a gente não sabe, não aprende, não é ensinado a ler a Bíblia de uma maneira adequada, a gente corre o risco de tirar o texto do contexto, de pegar um versículo e falar besteira. E em volta e meia a gente vai vendo pessoas por aí, até dentro da nossa igreja. Até dentro da nossa igreja. Então é extremamente perigoso, daqui a pouco a gente está ouvindo sobre alguns valores cristãos, e as pessoas mostrando um versículozinho lá, mas falando sobre esse versículo, mas aquele versículo está completamente fora do que está sendo falado na maioria das coisas. Então é muito fácil a gente ser enganado por pastores que têm uma aparência bonita, que não é o meu caso, né, que tem uma oratória ótima e perfeita, que também não é o meu caso, mas que eles não se aprofundam em explicar o que está sendo falado ali, tiram o texto, falam qualquer coisa em cima do que está ali, e a gente simplesmente, porque a pessoa fala bem, tem uma aparência boa, porque está num espaço bonito, o melhor espaço bonito. Não que essas coisas não sejam importantes, mas se não há ensino profundo, nós vamos estar sendo ensinados por falsos profetas. No fundo, esses são alguns dos anticristos que Jesus mesmo alertou que viriam. Anticristo é alguém que se passa por Cristo. É alguém que está falando em nome dele e a gente diz, olha só, essa pessoa vem de Deus. E no fundo ele está nos afastando de Deus, sem a gente perceber. Por isso que é tão preocupante a gente ver que no meio cristão e no Brasil há diversas igrejas e às vezes tem pessoas seguindo a pastores que não estão ensinando o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho ele é mais profundo e é sobre isso que constantemente eu tenho tentado ensinar a nossa comunidade. O que é o evangelho? E mais uma vez, quando nós vamos olhar para essa parábola, nós vamos perceber que Jesus está ensinando o que o evangelho faz com a gente. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o amor dele, nós vamos nos deparar com a seguinte pergunta: quando nós somos salvos, porque é a pergunta que o mestre da lei, aquele religioso, aquele teólogo, aquele líder da igreja, aquele presbítero, aquele pastor da igreja, chega para um outro teólogo, para um outro pastor, para um líder da igreja, famoso naquela época, um tal de Jesus, e diz: vem cá, a gente está ouvindo aí contigo umas coisas, como é que a gente pode ser salvo? E aí Jesus ele vem e diz: olha, ama a Deus, ama o próximo, ame a ti mesmo e ame o próximo como a ti mesmo.
Então Jesus ele vem e ele está falando sobre o Evangelho. Ele está dizendo, ó, o Evangelho vai transformar os teus relacionamentos, o Evangelho vai transformar a tua vida. O Evangelho, quando tu se depara com essa realidade de que tu não consegue fazer isso sozinho, mas através de Cristo tu consegue, tu vai ter transformações. E aí Jesus, com a parábola, ele vai falando algumas coisas que deveriam ser repensadas. Porque, por exemplo, a primeira coisa que nós ouvimos é: quem é o meu próximo? O Evangelho muda a compreensão de quem merece a minha ajuda ou não. Quem é a pessoa a quem eu devo ajudar? E o conceito judaico é: eu vou me preocupar, em primeiro lugar, com os meus. Depois eu vou cuidar dos outros. E quando eu devo cuidar dos outros? Então eu vou cuidar primeiro da minha casa, da minha família. E a lei dizia isso. Quem é o meu próximo? E é um risco muito sério que a gente passa quando fala sobre misericórdia como cristãos. Nós não acharmos que somos esses mestres da lei, porque eu diria, quando nós olhamos para o que o nosso Estado está passando, hoje o nosso próximo tem sido algumas pessoas de algumas cidades aqui, talvez de Eldorado e outros lugares. Mas pode ser que já nessa semana essas pessoas já não são mais próximas a nós. Nem próximo do telefone, nem próximo do coração, nem próximo de vista. Daqui a pouco, em poucos dias, a mídia já não vai mais mostrar mais nada. Basta os entulhos saírem e a rotina começar a retomar minimamente, essas pessoas podem correr o grande risco de deixar de ser o nosso próximo. Então, a gente achar que nós encontramos o nosso próximo é bem sutil. É bem sutil o perigo que nós estamos nos deparando. Quem é o nosso próximo? E Jesus diz: o nosso próximo são todas as pessoas. Nós ouvimos sobre sair da alienação, e o Evangelho ele nos tira da alienação. Quando nós entendemos o que Deus fez, saindo do céu, da eternidade, vindo até nós, para se tornar como um de nós e sentir o que nós sentimos, sofrer como nós e morrer naquela cruz, ele saiu da alienação dele para nos salvar. E se nós queremos fazer diferença lá fora, nós temos que sair desses bancos confortáveis, sair desse templo, sair dos nossos guetos como igreja, da nossa alienação e verdadeiramente andar no meio do povo. Esse é um dos momentos, mas não é o único momento que a gente tem que sair da nossa alienação. De novo, porque agora o nosso próximo está distante. Mas será que nós vamos sair da alienação, de estar dentro desse espaço, para ser verdadeiramente cristão na cidade de Cristal? De ser verdadeiramente misericordiosos com as pessoas com as quais a gente convive? Pessoas talvez que não são tão próximas assim, mas que estão no mesmo ambiente que a gente aqui, próximas. E começar a tentar conhecer um pouquinho mais da história delas. Tentar saber quem é aquela pessoa que talvez é tão rancorosa, tão mal-humorada, que só reclama de tudo, que só cria problema no trabalho, e eu tentar sair da minha alienação e ao invés de estar falando mal junto com todo mundo, tentar ir ao encontro e ser misericordioso com essa pessoa. E a gente ouviu na última semana sobre que o Evangelho, ele faz a gente entender que não basta conhecer a lei. Porque na medida que um mestre da lei, um pastor, um teólogo, que era esse homem, um professor de teologia, ele conhecia a Bíblia muito bem. E aí Jesus sutilmente diz: olha, tem uma historinha. Duas pessoas passaram, um sacerdote, um levita, eles sabiam da lei. Jesus estava querendo dizer, ó, está percebendo que, não, eu não falei do mestre da lei, mas tu está no meio desse grupo ali, tu sabe o que a lei diz, cumpre a lei. Mas a lei não faz a gente ser misericordioso. Se o Brasil hoje decretasse uma lei, agora todo mundo tem que ser misericordioso, compassivo com as pessoas aí que estão precisando de ajuda, não foi uma lei que fez o Brasil inteiro mandar doações para o Rio Grande do Sul. Não foi uma lei. Assim como existem leis para não haver corrupção. E ainda assim houve corrupção mais uma vez no nosso país, diante das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. De pessoas fazendo pix falso, tem havido já, né, a gente já sabe de casos de políticos que se corromperam mais uma vez, como também houveram políticos que foram um bom testemunho nesse meio. Então, não é a lei que nos motiva, mas é a compaixão. Se nós não formos como Jesus, que ele não foi obrigado a se entregar por nós, mas
Ele se colocou no nosso lugar, ele teve empatia pelo nosso sofrimento, a gente não vai conseguir ser misericordioso com ninguém, seja de longe, seja de perto. E quantas vezes a gente sabe que precisa amar o pai e a mãe, um filho, uma filha, um parente, e a gente não consegue? Porque não depende de uma lei, não depende de uma ordem. Mesmo que Deus diga, ame ao teu próximo, não depende da lei. Depende de algo que é externo a mim, da compaixão. E quando a compaixão de Deus me enche, isso vai também fazendo eu ser compassivo. E hoje a pergunta então é, diante da realidade do Evangelho, quando a gente descobre o Evangelho, como é que a gente lida com a ajuda às pessoas, com a misericórdia também, mas isso aqui vai não somente, mas vai falar também dos nossos bens, do nosso tempo dedicado. A gente doa ou guarda? Como equilibrar essa equação? Como equilibrar isso? Sabendo que agora nós vamos, no nosso estado, ter uma longa jornada, que não vai terminar de novo, quando as mídias pararem de noticiar, quando ninguém mais tiver foto para tirar e botar nas redes sociais, vai continuar as pessoas tendo dificuldade financeira, vão continuar as pessoas tendo dificuldade financeira, vão ter pessoas que talvez vão ficar tempo tentando se reerguer e vão chegar num momento que elas vão pensar em tirar a própria vida porque elas já não aguentam mais a dificuldade. E ninguém vai estar olhando para elas porque os holofotes foram tirados delas. A dificuldade vai continuar. Pessoas vão precisar de ajuda. E aí, o que a gente faz? Qual é o limite? A gente pensa assim, bom, mas eu também preciso cuidar da minha família, eu também tenho alguns sonhos, eu também tenho algumas coisas que eu estou precisando, então aqui foi o limite do doar. Eu doei bastante. Olha só, eu ajudei bastante. E isso é verdade. Olha só como a nossa igreja foi generosa até aqui. Em todos os sentidos, de tanto pessoas indo, quanto pessoas financeiramente doando, através das ofertas que a gente tem levantado e que nos últimos domingos têm sido destinadas para ajudar as pessoas que passaram pelas enchentes. Nós temos sido extremamente generosos. Mas e aí? Agora pode chegar o momento que a gente vai dizer, agora deu. Agora chegou o momento de somente o Estado fazer a parte dele. Agora eu já dei bastante para a igreja. Então a igreja que se vire. Agora chegou o limite. Chega de doar e agora eu vou guardar porque eu também preciso cuidar da minha vida. Então a grande pergunta é, como lidar com isso? E eu queria, antes de dar uma solução, problematizar um pouquinho mais essa questão do doar ou guardar. Porque, no fundo, a gente tem que entender o que faz nós temos tanta dificuldade com a questão da doação e do guardar. Por que nós somos pessoas, seja você alguém que é muito econômico ou mais ou menos econômico, ou nem um pouco econômico, mas seja o que te leva a agir dessa forma, guardando muito ou não guardando nada, o que realmente tem nos levado a ser assim como seres humanos? E há duas coisas que são a raiz do nosso problema. É a nossa cultura. Então, eu sempre gosto de destacar o quanto que a nossa cultura faz nós sermos quem nós somos. E que a gente não se dá conta de que o mundo do jeito que ele não foi criado por Deus. O sofrimento e tudo mais não foi criado por Deus. Mas o pecado distorceu o mundo. Então, a primeira coisa, é óbvio, o pecado é a raiz da nossa dificuldade de doar ou guardar. Mas o que o pecado fez com a gente no nosso dia a dia, na nossa cultura, e cultura de novo, ajudando você a entender o que eu quero dizer por cultura. Cultura são hábitos, tradições, costumes que a gente tem. Então, o gaúcho tem tradições. Uma das tradições, e que daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, de maneira negativa, é a tradição, por exemplo, de que todo domingo tem que ter churrasco para alguns. Então, não importa se eu tenho dinheiro ou não, todo domingo é dia de churrasco. Mesmo que seja aquela carne bem dura, mas tem que ter churrasco. E assim por diante. Isso são costumes, isso é uma cultura. A cultura gaúcha tem as suas tradições. A sua casa tem a sua cultura. Cultura é o hábito que você aprendeu a ter e que se mantém anos após anos. De repente, a tua mãe sempre fez o arroz de determinada maneira. Sempre passou o pano com rodo.
E aí eu chego na casa e a Dani passa o rodo com vassoura, o pano com vassoura. Lá em Santa Catarina é com rodo, ali na casa da Dani é com vassoura. E aí tu olha, costumes diferentes, quem está certo, quem está errado. Mas a questão é, tem coisas que o pecado distorce. Por exemplo, quando a gente fala sobre o mundo que já não é tudo aquilo que deveria ser. O mundo que a gente vive é um mundo, por exemplo, que o clima, ele não é. Em Deus de uma maneira errada. Por exemplo, a cultura alemã. Ou, não, agora você diz, eu não sou alemão, eu sou pomerano. Eu sou, sei lá, russo, eu sou silveira, eu sou português. Mas a cultura europeia, ela é fortemente influenciada por um costume que talvez você não se deu conta, ou já, que é a questão de que você foi ensinado, seus antecessores foram ensinados a guardar, porque o plantio era durante um período do ano, você tinha que colher e ter comida para o resto do ano, porque ia vir, não geada, ia vir a nevasca, ia cobrir tudo e tu não tinha mais como plantar. A cultura europeia foi ensinada de que você precisa guardar. E os anos passaram e por causa, por exemplo, de outro costume que tem a ver com guardar por causa das guerras, porque em meio à guerra você tem escassez de alimento e a Europa é uma região repleta de guerras, de novo o europeu foi ensinado a guardar. Não é isso que a gente viu e foi falado agora nas enchentes, uma visão de guerra, onde todo mundo mandou alimento, porque não tinha nem onde comprar alimento. Tanto podia ter dinheiro, mas não tinha alimento. Então, qual é a tentação? Quando você vê que não tem alimento, vai faltar. O que você faz? Eu vou ficar para mim. Primeiro a minha família. Os outros eu só vou ajudar se sobrar. E aí eu digo, você consegue perceber que, ainda que a gente viva num país onde não há guerras, onde o clima, por mais que tenha algumas dificuldades, mas que quem veio por causa da guerra, Segunda Guerra Mundial, talvez Primeira, veio para o Brasil. Os europeus que vieram para cá, vieram para um lugar no sul, tentando talvez até se adaptar ao clima, de não ser tão quente, então um clima parecido, frio e tudo mais, mas de que vocês, os seus pais, seus avós, tataravós, eles já não vivem mais numa Europa onde tem nevasca, e que necessariamente não quer dizer que tu não vai poder ter mais de um plantio, de que tu tem que ter pressa, de que tem de repente rios que vão ter peixe, que o inverno não vai matar os peixes, que vão ter animais que vão sobreviver em meio à nevasca, porque não vai ter nevasca. E aí isso vai passando de gerações em gerações, de que tu viu isso e vai para as próximas gerações. E aí a gente chega aqui, sei lá quantas gerações que você se encontra aqui, está depois que o primeiro que veio da Europa para cá, quanto tempo demorou? E que de repente você ainda tem uma mentalidade de que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que ter uma reserva boa porque eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho que ter, porque considerando isso, aquilo, somo tudo, os intempéries que podem acontecer, e agora ainda veio a enchente, então eu tenho que saber que eu tenho que ter uma reserva enorme, bem maior, porque imagina se a minha empresa fosse atingida. Então eu tenho que ter um dobro, triplo do caixa para que, se eu perder tudo, eu possa recomeçar tranquilamente. Então eu não posso ajudar outras pessoas, mesmo que eu estou bem. Mesmo que nada ao meu redor mostre que vai ter uma nevasca, uma enchente. Agora não vai acontecer nos próximos 50 anos uma enchente. Mas qual é a tentação para alguns agora? Eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar. Por outro lado, a gente vive também numa cultura brasileira que foi ensinada, alguns que talvez já tenham origem mais no nosso país, a cultura indígena, que é a cultura de um país que, como tem até uma música gaúcha, onde tudo que se planta cresce. O nosso país é um país que, como também a gente diz, é abençoado por Deus. E mesmo que tenha um novo normal, esse novo normal não chega nem perto do que os Estados Unidos vive. A gente não vai viver o que os Estados Unidos está vivendo, nunca. De
furacões. Furacão Katrina aconteceu não sei quantos anos atrás. Uma vez ou outra acontece um tornado. A gente não vai ser um país onde vai ser semelhante ao que tem lá. Neva de vez em quando aqui. Então, Gramado, algumas regiões de Santa Catarina, neva uma vez ou outra. Eles ainda assim conseguem ter agricultura. A neve não atrapalha eles. Então, nós somos um país que os indígenas não guardavam. Por quê? Eu quero comer hoje, eu vou lá e vou pescar. Tem as frutas para colher. Não tem mamão, porque não é época de mamão. Mas vai ter outro fruto. Vai ter o peixe, eu vou comer o que tem, mas sempre tem comida. E quem vem de uma origem mais da nossa terra, do Brasil, e aí entra as brigas entre culturas, né, no nosso país, entre o brasileiro que chama o alemão que chama o brasileiro de vagabundo e o brasileiro que chama o alemão de viciado em trabalho, às vezes, porque não consegue se compreender o que está na mente, porque não dá para entender, são hábitos diferentes, culturas diferentes, mas que ambos têm algo em comum, e que ambos são afetados pelo pecado, porque a cultura do europeu, do guardar demais, é egoísta, porque mesmo que nada indique que vai ser um ano que vai ter tempestade, etc., que vai ter chuva, que vai ter vento forte, que vai ter ciclone, então eu tenho que cuidar para não perder minha casa. Agora todo ano eu falo de ciclone. Quando fala em ciclone, todo mundo já vai lá, amarra o telhado, né, com medo que vai perder tudo. Porque acha que vai ser todo ano um ciclone forte. É egoísmo. Não, eu não posso ajudar ninguém. Mas a pessoa que se criou na cultura brasileira também é egoísta. Porque nós vivemos hoje uma cultura do prazer imediato e que eu não preciso guardar nada, até porque é o hoje que eu vivo. Eu não vou me preocupar com o amanhã. O amanhã não interessa. O que interessa é o que eu tenho hoje. E amanhã, eu já tenho certeza que amanhã vai se resolver. O governo vai dar um jeitinho. Alguém vai me ajudar. Eu vou trabalhar e vou resolver. Eu vou comer hoje. Entrou o auxílio do governo, eu vou comer hoje e vou aproveitar. Não foi assim na pandemia, né? Quanta gente ganhou o auxílio do governo lá, foi fazer churrasco. Porque amanhã a gente pode morrer mesmo, né? Para que eu vou... Se eu vou morrer pelo Covid, ganhei um dinheiro, vou festejar. E a gente acha um absurdo, de repente, a mentalidade de alguns. Mas isso é egoísmo também. É egoísmo. Vou aproveitar o hoje, vou gastar comigo. Se de repente eu poderia agora separar um pouquinho para ajudar pessoas que estão também precisando. Eu vou viver o meu hoje, o imediato. Porque eu não sei o dia de amanhã. É egoísmo. Eu quero viver a minha vida. O pecado afetou ambas as culturas. Então, se você, porque veio da Europa, porque através de trabalho, de muito esforço, guardou coisas, adquiriu muitas coisas, tem algum motivo de se achar um pouquinho, a Bíblia vai dizer é egoísmo. Tudo que você está guardando, você está sendo egoísta. E se você, por ser diferente da cultura europeia, e vive hoje e não está preocupado com amanhã, acha que você é bom, a Bíblia também vai dizer, tu é pecador igual. Tu também é egoísta. Porque tu pensa, tradição, churrasco hoje, eu preciso comer, eu preciso aproveitar. Não se vive duas vezes. Então eu vou comprar o melhor do melhor, eu quero ter o melhor e assim por diante. Se der, se sobrar, eu vou ajudar outras pessoas. Ambos estão dizendo a mesma coisa, quem guarda e quem gasta consigo de imediato. Queridos, o nosso desafio hoje é justamente entender o que fazer então para poder superar isso. E o que Jesus vem nos ensinar através do Evangelho, contando essa história que fala do Evangelho, porque Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Ele é aquele que vem à terra, que olha para nós sem sermos merecedores, que se entrega por nós sem medida, que se doa por inteiro, sem nenhuma reserva, a ponto de morrer em nosso lugar. O Evangelho, ele diz, você tem que fazer tudo o que tiver ao teu alcance para suprir a necessidade de alguém. Tudo. Porque é isso que Jesus está contando a respeito dessa parábola. Ele diz, tinha um homem caído na beira da estrada. 2 pessoas, 2 judeus passaram e não ajudaram. Um samaritano, que era considerado alguém mau pelos judeus, ajudou aquele homem.
E aí, um adendo para você, para ensinar um pouquinho nesse sentido de a gente entender a Bíblia, tá? Estou aqui parando, dar uma pausa aqui na parábola, ok? Para continuar sobre como resolver essa questão do doar ou guardar. Já falei algumas vezes sobre isso, mas originalmente a Bíblia não tem separação de capítulos nem títulos. Então, quando a gente se remete à parábola do samaritano como a parábola do bom samaritano, não é a Bíblia, não são os autores que botaram isso, são os tradutores. Então, quando eles botam aquilo ali, eles botam querendo interpretar a ideia. Então, mesmo que a tua Bíblia, o autor, o tradutor, ele já tá dando algum indício, te influenciando a pensar. Por quê? Porque ele sabe que há uma rixa entre samaritanos e judeus. E os judeus olham os samaritanos como pessoas más. Mas, na nossa Bíblia, ou em algumas, aparece como o bom samaritano. E Jesus justamente quer trazer esse homem como exemplo de alguém que é bom. Por que ele é bom? Porque ele recolhe esse homem e a coisa que ele faz, ele estava andando lá numa estrada, uma estrada, com a BMW dele, novinha que ele comprou, e aí ele vê um mendigo caído lá, todo sujo, e ele para no acostamento. Ele pega aquele homem todo urinado e bota dentro do carro dele, todo fedido, o carro novinho, e aí ele pega e vai até um hotel, ele pega esse homem nos braços, com a roupa dele lá da Lacoste, a camisa que ele pagou R$ 300, sujou de urina ali, já ficou fedido junto, levou no banheiro, botou ele lá embaixo do chuveiro, deu aquele banho gelado, não, quente, limpou ele, botou na cama, cuidou dele, deu comida e foi lá para o dono do hotel e disse: cuida dele e eu vou pagar todas as despesas. Versículo 35 de Lucas 10. Eu vou pagar todas as despesas. Não é algumas. Ó, já fiz a minha parte, depois que ele acordar, manda ele embora, já deu, já foi suficiente. Já fiz mais do que eu deveria. Já fiz mais do que eu poderia. Sujei o meu carro, ainda vou ter que agora mandar lá para limpar, vou ter que tirar do meu bolso, já fiz muito. Ele diz: eu vou pagar todas as despesas. E isso é o princípio do que Jesus vai querer nos ensinar. A grande verdade é que aceitar o chamado de Deus para nós sermos misericordiosos, é algo que vai nos trazer grande custo, em todos os sentidos, assim como foi para o samaritano. Se você quer ser misericordioso, vai te custar tudo na tua vida. Se você quer ser seguidor de Jesus, não tem como se doar em meio termo. Não tem como se entregar parcialmente. Seguir a Jesus é uma entrega completa. Seguir a Jesus tem um alto custo, um alto preço. Ser discípulo de Jesus, ser semelhante a Ele, é se entregar como Ele se entregou. E Jesus diz isso: se eu me entreguei assim por vocês, morrendo numa cruz, entregando a minha própria vida, façam isso vocês também. Entreguem a própria vida. Abram mão do tempo de vocês. Abram mão de trabalhar muitas vezes para ganhar um pouquinho mais. Abram mão de poder ter férias muitas vezes. Abram mão de tantas coisas que vocês idolatram e que vocês querem guardar ou viver o hoje, aproveitar o hoje. Abram mão dessas coisas porque tem pessoas que estão próximas de vocês e vocês estão fechando os olhos e não estão querendo enxergar elas. Abram mão, como Deus abriu mão da eternidade, da glória, para se fazer humilde e não ter nem onde reclinar a cabeça. É isso que Jesus está dizendo sobre ser seguidor dele. Queridos, o doar que Deus espera de nós compromete tudo que nós temos, tudo que nós somos. Ele compromete o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro. Não tem como seguir a Jesus e dizer: eu vou me entregar, eu vou ajudar pessoas, eu vou ser misericordioso só em alguns momentos. Não tem como você querer participar da igreja, ser um líder na igreja e querer dizer: Deus, é só até aqui. Tu estás me chamando para liderar, mas eu não consigo, Deus.
Eu não consigo dedicar todo esse tempo. Deus, tu me deu dom em tal área, para tal ministério, para o ministério de música, tu me deu dons para poder administrar algumas coisas na igreja, tu me deu dons para ser um presbítero, tu me deu dons para estar liderando uma célula, mas Deus, eu não consigo abrir mais espaço na minha agenda para ti. Então, se aquelas pessoas lá da igreja estão precisando de ajuda, é só até aqui, Deus. É só até aqui. Por quê? Porque eu tenho que pensar em mim, Deus. Eu tenho que pensar na minha família. Eu tenho que pensar no meu futuro. O que vai ser do futuro da minha família, do meu futuro, se eu não tiver uma boa reserva, Deus? Deus, a minha contribuição na igreja vai só até aqui, é só 10%. Já é muito, né? Porque antigamente, ou em muitas igrejas, é parcial, Deus, é só um valor. Eles pegam lá e dizem, ó, a contribuição é um valor tal. E não chega nem perto do dízimo. E aí, ó Deus, antigamente na nossa igreja era assim, eu dava só 20 e poucos, agora eu já dou o dízimo. Olha só como é bastante, Deus. E a igreja ainda quer pedir mais. Não tem como a gente exercer misericórdia, fazer diferença na vida das pessoas, dizendo, Deus, é só 10%. É isso que Deus está dizendo. Eu vou pagar todas as despesas, eu vou fazer tudo o que for possível para ver transformação nas vidas das pessoas. Então, quando a gente se depara com a realidade de que a igreja não consegue avançar e ela precisa de mais condições financeiras para abençoar pessoas, Deus me chama a ser generoso e dizer, e se eu precisar dar mais do que 10% do meu salário, se eu precisar não somente dar os 10%, mas, eles pedem o dízimo e ainda tem oferta no culto. E se eu precisar ainda dar as ofertas no culto, para motivos diversos, porque são tantas as coisas que a gente tem para fazer, e a gente não sabe muitas vezes como ajudar, e quantas igrejas enviaram ofertas, talvez sem terem condições, para o estado do Rio Grande do Sul. Talvez comunidades pequenas lá da região da Amazônia, que nós enviamos ajuda, talvez enviaram ofertas para cá para ajudar comunidades. Muitas comunidades, não só aqui do Sul, enviaram ofertas, caminhões, igrejas luteranas, para aqui, para nossas regiões, para Novo Hamburgo, para outras regiões ali de Porto Alegre, enviaram. Talvez eles diriam, mas a gente precisa guardar para a gente, nós estamos precisando. E Deus está dizendo, não tem meio termo. É tudo, é todo. Porque tudo pertence a Deus, tudo é dele. O carro que eu tenho, a casa que eu tenho, se Deus me deu condições, é para que eu usasse para o reino dele. E a minha família faz parte do reino dele, mas não é tudo, não é só esse que é o reino. Os meus irmãos precisam. Por isso, o chamado, em primeiro lugar, de Deus para a gente é um chamado a ser altruísta. Em segundo lugar, você só consegue ser altruísta se você aprender a viver uma vida simples. Nós não conseguimos ser como Jesus se a gente não viver o estilo de vida simples que Jesus viveu. E que é o que os próprios discípulos, apóstolos de Jesus falaram. Olha o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, versículo 3 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. De novo, de fato, a piedade, a vida de fé, a espiritualidade, com contentamento, é grande fonte de lucro. Então, o que faz a vida de fé ser algo rico? Não é que eu estou aqui doando para ser abençoado. A vida de fé com contentamento é fonte de lucro, de riqueza. É ali que a gente encontra a nossa riqueza. Quando a gente descobre que ser grato a Deus pelo que nós temos, isso é o que vai fazer a gente viver verdadeiramente ricos, felizes. Não é ter bens, mas é o relacionamento com Deus que me torna alguém rico. Eu me torno contente, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Então não é de hoje que a gente diz, olha, a gente não carrega as coisas que a gente tem para o túmulo. Não é de hoje que a gente diz que, e que a gente sabe que quando a gente acumula muitas coisas e a gente morre,
depois fica os filhos brigando por herança. E talvez a gente conhece pessoas no contexto familiar, de repente já aconteceu isso na tua família. E Paulo está dizendo, a gente nada trouxe deste mundo e dele nada a gente leva. Então, do que adianta tu gastar, guardar tanto, ou aproveitar tanto com a tua família, para depois eles dizerem, foi só mais uma pessoa, não fez diferença nenhuma, ou nem se lembrar, talvez os teus netos já nem vão lembrar mais de ti. Talvez vão jogar tudo fora, e depois foi. Os tataranetos não vão nem saber quem foi. Porque ele diz, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então o ponto-chave é, como Jesus ensinou também, dá-nos hoje o pão de cada dia. Vida simples. Como é que a gente pode ser verdadeiramente discípulos de Jesus, vivendo uma vida simples, entendendo que eu não preciso ter nada mais do que o pão de cada dia. De que eu não preciso necessariamente hoje, no momento que Deus bota alguém diante de mim, precisando de ajuda, dizer, eu primeiro preciso pensar em mim. Eu não posso ficar achando há culturas que eu não posso abandonar, há hábitos que eu aprendi que não posso abandonar. O primeiro é o churrasquinho. O primeiro é tantas outras coisas. Queridos, Deus está dizendo para a gente, se tu tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Se tu tiver que usar tudo aquilo que tu acumulou, talvez seja para isso que Deus fez tu acumular. Talvez foi para esse momento que Deus te permitiu ter saúde e trabalhar tanto, não para te poder deixar para as próximas gerações, mas para poder, num momento como esse no Estado, olhar para pessoas que vão ficar talvez um ano ou mais precisando de ajuda. Pessoas que a gente olha assim, o governo vai ajudar. Tem gente que ainda não recebeu nada do governo. Tem gente que ainda não caiu nada do auxílio do governo. E aí a gente diz, então a gente tem que ir lá e cobrar o governo. Mas, queridos, governo somos nós. É nós que sustentamos o governo. Não existe dinheiro do governo. O dinheiro do governo é nosso. Então a gente inventa desculpas para dizer, agora a obrigação é da igreja, eu já dei oferta lá, eu não preciso. Se aparecer mais alguém, eu vou dizer, vai lá na igreja. Vai lá na prefeitura, não sei aonde. Vai lá no negócio do Estado lá que eles vão te dar, vai lá. E a gente sabe que no mundo onde o pecado reina, talvez não tenha dinheiro porque não tem dinheiro, talvez porque a corrupção não permita que tenha, porque nem sempre é ambas as coisas. E a gente não pode ficar dizendo, o próximo está aqui, se levanta, vai lá. Deus está dizendo, é você. É você. Talvez foi para isso, de novo, que Deus permitiu que a gente acumulasse. Para que em momentos semelhantes a esse, quando Deus botasse um próximo, a gente não fizesse vista grossa, mas pudesse talvez ajudar eles ao longo de um ano a pagar o aluguel, se essa pessoa por N motivos não conseguiu receber o auxílio aluguel. Porque alguns não vão conseguir. De repente, porque vão precisar de um monte de burocracia e que o governo vai dificultar. E por que ele vai dificultar? Porque tem gente que vai tentar se aproveitar, então não dá para sair mandando dinheiro à torta e à direita, derrama dinheiro por aí, porque a gente vive num país que as pessoas são corruptas, não é só o governo, nós somos corruptos, e a gente muitas vezes quer se dar bem em cima do governo. A gente conhece pessoas que não têm nenhuma doença e vai lá e se encostam pelo SUS. Então o governo tem que dificultar mesmo em algum nível para que pessoas não se prevaleçam. Mas vão ter pessoas que não vão conseguir, talvez porque o nome deles está sujo e N coisas já não conseguem. E o governo também tem as suas limitações, porque são seres humanos pecadores. E Deus vai dizer, o governo não conseguiu, mas eu botei diante de ti, justamente porque não era o governo, era tu. Não adianta tu mandar lá na igreja, porque é tu que eu quero. Não adianta dizer, lá naquela igreja eles estão doando cesta básica. É tu que eu quero que doe uma cesta básica. É tu que eu quero que acompanhe essa pessoa. Manda lá na casa do pastor. Não, eu botei na tua casa. Não foi na casa do pastor que ele bateu. Foi na tua casa, não foi do presbitério, foi na tua casa. É claro que como irmãos na fé, a gente vai ter as nossas limitações. E nós não somos pessoas ricas. E nesse sentido, a gente vê de novo o que está acontecendo no nosso estado, mas no país, as mobilizações, o poder fantástico que tem de que, quando eu me deparo com os meus limites,
Eu tenho irmãos na fé que eu posso contar para ajudar. E isso é a igreja, a comunhão de que unidos a gente pode fazer grande diferença. Unidos a gente pode juntar o dinheiro que talvez nós sozinhos não conseguimos realmente, que o nosso orçamento não permite. Unidos a gente pode ir lá em Eldorado e pessoas com seus dons limparem e fazerem as coisas acontecer. Que talvez algumas pessoas idosas aqui não poderiam. E aí, unidos, a gente pode, de repente, saber de pessoas, como é um caso de uma família que essa semana eu fiquei sabendo, que uma pessoa está se mudando por causa das enchentes para Camaquã, está trazendo a sua mudança de caminhão, e agora o que essa família vai fazer? Está aproveitando para juntar coisas, e esse caminhão vai ser enviado, cheio de móveis para mobiliar algumas casas na região lá de Canoas. Não sei se se o caminhoneiro vai cobrar ou não, ou se vai só aproveitar, mas mesmo assim, essa família se uniu, doando coisas, talvez pagando o frete de volta, de repente, porque tem aquela coisa, né? Eu vou cheio, quero voltar cheio, então, mas, não. Então a gente vai pagar para ti, não sei como é que vai ser o esquema. Mas a gente vai vendo as pessoas se unindo, e aí às vezes tu bota na internet, preciso de alguém que vai levar uma mulher com 2 cachorros e ajuda. E a pessoa vai lá abrir mão do seu tempo para poder ir lá fazer isso. A doação, por inteiro. Tudo o que é necessário fazer, Deus vai suprir através de nós como igreja. Deus dá as condições. Para algumas condições financeiras, para outras condições de saúde, para outras condições de tempo. Deus nos uniu com dons e talentos e finanças para fazer diferença. Não é por acaso que nós somos a igreja que somos. Deus nos uniu como essa comunidade. Ele vai acrescentando pessoas de acordo com as necessidades do reino dele, não da igreja dele. Do reino que precisa avançar. Do reino que precisa avançar em Cristal e em tantos outros lugares. Por isso, querido, meu irmão e minha irmã, para fechar, eu quero ler o versículo que Paulo diz do grande desafio nosso, que nos leva a viver uma vida simples. Paulo diz em Gálatas 6, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. De novo, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A gente precisa definitivamente entender de que misericórdia não tem a ver com fazer aquilo que é leve para a gente, aquilo que é fácil para a gente. Exercer misericórdia não é fácil. Misericórdia é carregar o fardo de outra pessoa. Misericórdia é, está pesado para essa pessoa, eu vou tirar um pouco para ficar menos pesado para ela e vai ficar pesado para mim também. É fardo, é algo pesado, mas está pesado demais para ela. E eu estou vendo que está pesado. E para que fique menos pesado para ela, eu vou trazer para mim também. E é momento de a gente olhar as pessoas que têm carregado fardos pesados, próximas a nós, e aliviar um pouquinho, ainda que vai ficar pesado para a gente. Ainda que talvez você vai ter que abrir mão de todo domingo ter churrasco. Se você diz, o meu estilo de vida, a minha cultura é 3 vezes por mês sair para comer lanche, viajar pelo menos uma vez por semestre, todo ano eu tiro férias, de repente vai ser o ano que Deus vai dizer, então, se tu não tem condições de viajar, tu não vai viajar, porque eu estou botando um próximo diante de ti. Então, se tu não tem condições de ajudar uma pessoa e ainda assim todo domingo manter a tradição gaúcha, tu não vai mais manter essa tradição de churrasco. Se tu não tem condições de arcar com as coisas lá da tua vida, da tua rotina lá, de ter uma TV boa, de não sei o que lá, e usar ar-condicionado no quente, então tu vai economizar um pouquinho e vai ajudar essas pessoas. Tu vai carregar um pouquinho o fardo que eles vão carregar. E que pode ser aqui, que pode ser na Formosa, pode ser na Coab, que não vai passar depois desse período das enchentes. Deus vai dizer, eu vou botar pessoas que estão carregando fardos pesados. A pergunta é, e é a única pergunta que eu vou deixar hoje para ti. Está disposto a carregar os fardos que as pessoas têm carregado? A tomar o fardo sobre ti? Não é o jugo, é o fardo das pessoas. Que lembra, aqui Jesus diz, o meu jugo é suave
e meu fardo é leve, mas o jugo, o fardo que as pessoas carregam é pesado para elas. O fardo que o pecado tem trazido sobre as pessoas e que a gente vai tentar aliviar para que elas não venham a morrer longe de Cristo. Você está disposto a pagar o preço alto? Tem um minuto em silêncio. Tem um minutinho para fechar os teus olhos e permita que Deus continue falando com você. Permita que Deus traga à memória áreas da tua vida que precisam ser mudadas. Permita que perguntas, que coisas duras talvez que eu tenha falado, voltem à mente, não como o Laurindo falando, mas o Deus que está querendo falar contigo. E que fala às vezes verdades duras. Tem um minuto sim.